Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Princípios de Deus para o casamento. Vamos lá, o que diz a palavra de Deus? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso porque por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra maneira. Podeis assentar, meus amados. Princípios de Deus para o casamento. Pastor, no último culto nós falamos sobre as paixões interpessoais que estava tendo a igreja de Coríntios. Paixões é coisa da carne, desejos descontrolados, desejos desordenados. E neste capítulo 7 nós vimos o apóstolo Paulo entrar no assunto de casamento. E quando eu vejo os princípios de Deus para o casamento, no capítulo 7 de 1 Coríntios, acompanha ali, é a mais longa discussão sobre sexualidade e assuntos correlatos em todas as cartas de Paulo. É nesse capítulo. Ela contém informações vitais sobre assunto, informação, essas não encontradas em nenhuma parte dos seus escritos. Assuntos em detalhes, entendeu? Assuntos que muitos cristãos, muitos pais, muitos maridos, muitas esposas têm até vergonha ou receio de tocar, conversar, e por isso que acabam fazendo aberrações em seus casamentos. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas o apóstolo Paulo nos deixa muito claro quais são os princípios, quais são as bases para um casamento. E uma base, um casamento não começa no casamento, começa antes. Começa na juventude. Começa talvez lá, quando criança, quando nós passamos para os nossos filhos o que é o certo, o que é errado. Entendeu? Não quando fazemos vista grossa e achamos que eles são coitadinhos e que nós não podemos corrigir porque eles vão ficar empuradinhos e vão sair da igreja e talvez vão se revoltar, sair de casa. Não. A Bíblia diz que a vara não pode ser tirada da correção dos nossos filhos. E eu vejo 5 pontos importantes falando aqui desse assunto para o casamento. Eu vejo que Paulo começa a responder perguntas da igreja de Coríntios. Os irmãos da igreja de Coríntios começam a questionar o apóstolo Paulo. Eles estavam observando algo que estava acontecendo dentro da igreja, fora da igreja, e eles começam a ter dúvidas em certas coisas, e eles começam a questionar algumas perguntas. Paulo não se propõe a fazer um tratado teológico completo sobre o celibato e casamento. O que na verdade ele faz aqui nesse capítulo é responder perguntas. Capítulo 7
São respostas de perguntas que os irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo. Entendeu? E lá no capítulo 7, versículo 1, nós temos a prova de que ele estava respondendo. O que que diz lá? Capítulo 7, versículo 1. Ele fala bem assim, ó: quanto ao que me escrevestes. Alguém escreveu para o apóstolo Paulo. Alguém escreveu fazendo perguntas, interrogando alguns assuntos complexos. Entendeu? Alguém já te fez alguma pergunta complexa e você ficou assim: ah, não vou te responder não. Ah, esse assunto aí, pergunta ao seu pai. Ah, vai lá perguntar para, sei lá, pergunta para alguém menos para mim. Por quê? Hoje é o que mais o povo tem falta de ensino, é no que mais eles estão pecando. Entendeu? Hoje o assunto que menos é tocado na igreja, nos grupos, é o assunto do sexo, e é o que mais o povo está pecando, correto? Onde não há ensino, há corrupção. Pastor Paulo escreve esse capítulo, é uma resposta a perguntas da igreja. Em segundo lugar, eu vejo que Paulo não esgota o seu ensino sobre casamento nesse capítulo, não termina só ali. Capítulo 7 não termina, nós vamos ver muito para frente ainda tocando sobre assuntos envolventes ao casamento. E é outra, contudo, esse não é todo o ensino bíblico sobre o assunto, nem mesmo é todo o ensino de Paulo sobre a matéria. Nós vimos lá em Gênesis 2 e 18, o próprio Deus falando assim para Adão: não é bom que o homem esteja só. Aí o que que acontece? Vou fazer uma adjuntora que quando está lá no serviço está preocupado com o marido, não está no hospital. Correto? É assim que tem que ser. Vou fazer uma adjuntora que quando alguém está em casa, ela está preparando o almoço ou a janta para o que está trabalhando, ou vice-versa, né? Mas não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus não criou o homem para ficar só. Quando fala homem, está voltado para o homem e mulher, a raça humana. Deus não criou para viver sozinho, embora nós vamos tocar nesse assunto que tem pessoas que têm um dom, o dom de conseguir se manter castro, puro, sem despertar o desejo. Isso não é homossexualismo, porque o homossexual, ele tem desejo por outra coisa, mas ele tem desejo. Entendeu? Pastor, também nós vemos em Hebreus 13, versículo 4, a Bíblia falando bem assim, ó: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. Aqui nós estamos falando de uma pessoa, não é bom o homem esteja só, e nós estamos falando de duas pessoas, aonde não é bom que o leito tenha mácula, tenha pecado. Paulo em Efésios 5, capítulo 22 até o 33, ele fala: vós maridos, amai vossas mulheres, papapá. Vós mulheres também sujeitais a nome. Ali você tem uma lista extensa, o próprio apóstolo Paulo falando também de novo sobre casamentos. Entendeu? Ele enaltece o casamento de tal ponto que usa como exemplo a relação mística entre Cristo e a igreja. Ele representa o noivo, o marido como Cristo, e ele representa a esposa como a igreja. Então os maridos têm que amar vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ah, pastor, como é que Cristo amou a igreja? Expondo ele. Como é que Cristo amou a igreja? Judiando dela, se aproveitando dela. Porque tem muitos maridos que se aproveitam das esposas, acaba com ela, a coitada envelhece porque ele faz ela envelhecer. Como é que a esposa tem que cuidar do marido? Assim como a igreja tem que zelar pelo noivo, obedecer ao noivo. Entendeu?
A comparação é com o noivo, Jesus, e a igreja como a noiva. Como é que o noivo cuida da igreja? Ela protege, ele cuida, ele alimenta, E como é que a noiva precisa ser com o noivo? Precisa ser fiel, santa, submissa, obediente, amorosa. Aí eu vejo no capítulo 5, versículo 22 a 33 de Efésios, todas essas qualidades. E se nós conseguir aplicar essas qualidades, no casamento, nós vamos ter um casamento sadio. E eu vejo algo interessante, em terceiro lugar aqui, o apóstolo Paulo falando, que alguns críticos acusam Paulo de não ser o autor inspirado por Deus em determinadas partes da Bíblia. Por quê? Olha o que Paulo quer dizer quando afirma, lá no capítulo 7, versículo 12, alguém lê bem alto para nós? Capítulo 7 de 1 Coríntios, abre a Bíblia lá, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 12, o que diz lá? Mas aos outros digo eu. Opa, digo eu. Não o Senhor. Não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com eles, não a deixe. Olha só, pastores, nós já estudamos bibliologia, correto? Tudo que é inspirado de Deus vem de Deus. E quando você diz que veio do homem, não é inspirado de Deus, correto? Essa é a lógica. Mas espera aí, o apóstolo Paulo ali está falando com autoridade apostólica. A Bíblia diz que toda palavra que sair da tua boca, ela vem de Deus. Paulo está dando um conselho ali, mas esse conselho tem base bíblica? Tem base bíblica. Olha só, o que Paulo quer dizer ali é: aos mais digo eu, não ao Senhor, no capítulo 7, versículo 12. Como entender isso? Será que Paulo está dizendo uma coisa e o Senhor está dizendo outra? Será que Paulo está dizendo uma coisa e o Senhor está dizendo outra? Será que eles estão divergindo ou se contradizendo? Por quê? Porque Deus está falando uma coisa e Paulo está falando outra. Peraí, mas o certo, Paulo deveria falar o que Deus fala. O certo, Deus deveria inspirar Paulo a falar. E agora Paulo diz ali, digo eu, não Deus. Segundo alguns críticos, eles dizem que essa passagem ali não é inspirada por Deus. Mas nós já vamos entender isso aqui. Observe o que Paulo diz, versículo 7, capítulo 7, versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Será que esse texto é apenas uma opinião de Paulo? Porque o próprio Paulo falava lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23, não sei se é 23, mas porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Está ali o contexto. Isso aqui é um dos ensinos de Paulo. E Paulo não iria ensinar algo que não recebeu do Senhor. Entendeu? Paulo não iria ensinar algo. Versículo 7, capítulo 7, versículo 25, ainda diz assim, ó: será que esse texto é apenas uma opinião de Paulo, ou é texto inspirado pelo Espírito Santo com autoridade apostólica? Entendeu? Veja ainda o que Paulo escreve lá no capítulo 7, versículo 40. Ele diz bem assim, ó: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Por que Paulo está dando esses conselhos? Por que Paulo está mencionando esses conselhos? Qual é o significado dessas palavras? Os liberais exploram essas expressões paulinas para dizer que esse texto não recebe o selo de inspiração divina. Mas, será que é isso que Paulo está dizendo aqui? Não. Paulo faz nesse capítulo uma distinção entre o que Cristo ensinou e o que ele está ensinando. Peraí, o Cristo não ensinou tudo. Cristo deixou alguma coisa para nós ensinar. Tem muita coisa que nós estamos ensinando hoje que Cristo não ensinou lá atrás. Ele deixou a base e nós temos que seguir o caminho. Quer ver?
olha só, meus amados, o que Cristo ensinou, ele não via tratar novamente, pois o assunto já está decidido. Cristo já ensinou. Mas o que diz aqui, ó, porém, aquilo que Jesus não ensinou, ele vai tratar dando orientação apostólica e inspirada para a igreja. Tem muitas coisas que Cristo não ensinou, por exemplo, detalhes no casamento. Jesus não ensinou, Jesus só disse, não é bom que o homem se separa. Agora, alguns detalhes dentro do casamento, Jesus deixou para o apóstolo Paulo lá na frente ensinar. Entendeu? Pastor, mas sai fora da doutrina de Cristo? Não. Mas nós pegamos a base como referência. Vimos o que acontece de errado com alguns exemplos e seguimos o caminho, a referência. Pastor, olha só que interessante. Quando Paulo tinha de lidar com algumas perguntas que Jesus não havia tratado ainda. No tempo de Cristo não chegaram a fazer essa pergunta talvez para ele. Mas tinha que estar escrito para nós hoje, tem como referência, irmã Cláudia. Tinha que estar nas escrituras. Paulo tinha de lidar com algumas perguntas que Jesus não havia tratado. Quer ver? Quando uma questão levantada pela igreja de Coríntios já tinha sido tratada por Cristo, Paulo se referia às suas palavras. Mas se a pergunta dos coríntios contemplava um tema que Jesus não tinha abordado, Paulo respondia à igreja com autoridade apostólica. O que é autoridade apostólica? A autoridade apostólica é aquela autoridade que Jesus decretou em cima dos apóstolos: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Aquela autoridade que Jesus, antes de subir, ele ministrou para os discípulos: eis que vos dou poder para ensinar, para pregar, para pisar escorpião, para curar, para libertar. Essa autoridade, autoridade do céu. Nós temos autoridade do céu, nós temos autoridade de Deus. E Jesus falou bem assim para os discípulos. Agora você vai entender. Jesus falou bem assim, irmã Clédes: se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque eu estou deixando a autoridade na vida de vocês, irmã Lenice. É só você crer. O que nós não podemos é sair fora da doutrina dos apóstolos. O que muitos está acontecendo hoje, o que está acontecendo com muitas igrejas hoje. Pastor, a Bíblia eles não pregam, mas eles inventam outras doutrinas que não estão na Bíblia, e dizem que sentiram de Deus isso. Irmãos, o próprio Jesus falou: se vier outro, até um anjo, pregar um outro evangelho, um novo evangelho, que se torne anátema. Nada que não esteja dentro da palavra. Entendeu? Não podemos acrescentar e nem diminuir. Temos que ser zelosos com o que Deus deixou aqui. E o que Deus não deixou, temos que ser prudentes. Por quê? Porque naquele dia Ele vai prestar conta. E vai ter tanta gente, presente no Fábio, naquele dia. Vai ter tanta gente dizendo assim para Deus: Deus, mas dá uma olhada aí se não tem aquele versículo lá que nos apoia nessa doutrina, que nos apoia. Não tem. Já pensou se toda a doutrina que nós inventar aqui na terra, Jesus for indexar no livro da vida lá no céu? Pensa no tamanho do livro. Era só 66 livros, e agora tem quase 100 lá. Por quê? Foram injetando. Só a igreja católica injetou 7 livros a mais. Permite um monte de heresias que não está na Bíblia. Entendeu? E muitas das vezes a gente acaba entrando na fiuza deles. Por quê? Porque pastor, está na Bíblia, mas é errado. O que Jesus não deixou para nós fazer, não é para fazer. Se fazer é errado. Entendeu? Agora o que a Bíblia fala aqui, ó? Há alguns assuntos que Jesus não tratou nos evangelhos. Olha aqui, os assuntos que Jesus tratou sobre casamento, divórcio, estão registrados em Mateus 5, 31 a 32. O que diz lá? Diz bem assim, ó: também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Jesus está falando isso. Entendeu? Jesus está falando isso. Espera aí, está falando de separação, mas não a separação de qualquer maneira.
Jesus está falando de separação, porque todo mundo estava querendo se separar. Ela viu uma peruca na cabeça da mulher, eu não quero mais. Viu outra, não quero também. Ai, engordou também, não quero mais, não quero mais. E era uma separação, e as mulheres estavam ficando desvalorizadas, porque uma mulher virgem tem valor. Uma mulher não virgem não tem mais valor lá para a cultura judaica. Aí a mulher, ninguém queria casar mais com ela, porque ela era uma mulher rejeitada. O que se tornava então? Ela ia para a vida, ela se tornava uma meretriz ou mendiga. E estava crescendo isso lá no povo de Israel. E Jesus teve que dar um basta. Peraí, não é bem assim não. Não é bem assim. Se você quer se separar, você vai ter que dar carta de divórcio. O que é a carta de divórcio? É permissão para a mulher estar livre para casar de novo. Mas o que Jesus fala também? Em Mateus 19, 1 a 12, eu não vou ler tudo, mas o que diz lá em Mateus 19, 1 a 12? Jesus ensinando sobre casamento. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus estavam fazendo essa pergunta para Jesus. Por quê? Porque se você olhar do versículo 1 ao 12, você vai ver que os fariseus, eles vieram porque a lei de Moisés permite. Aí Jesus fala, a lei de Moisés, Moisés permitiu, naquela época, por causa da dureza do coração de vocês. Sabe o que é dureza do coração? Dureza do coração é você deixar a carne e falar mais alto. Aonde Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, tem marido ali que tinha 3, 4 mulheres. Jacó tinha umas 4. Fora mulher e concubina. Entendeu? Salomão tinha quantas? 700 mulheres e 300 Pensa no berreiro dentro de casa. Pensa no griteiro. Tinha que ter uma tabela para lavar a louça lá dentro, porque senão... Olha a briga para namorar. Pois é, dureza de coração. Por que eles queriam isso? Por que eles queriam isso? Quanto mais mulheres um rei tinha, mais aliança ele tinha com outros reinos. Olha só, o próprio Acabe, que era judeu, ele casou com a Jezabel para fazer aliança lá com o povo do Líbano, lá de cima. Por causa de quê? Por causa de poder, por causa de status. E hoje nós não estamos muito fora disso não. Muitas pessoas hoje estão casando, estão dando-se em casamento por causa de dinheiro, status, poder, visto alguma coisa que interessa o seu coração. O próprio Jesus falou, por causa da dureza do seu coração, vocês estão fazendo operações com um projeto que fui eu que inventei, com um projeto que fui eu que fiz e santifiquei. Agora, quando nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus falando lá em Marcos capítulo 10, versículo 1 a 12, também fala a mesma coisa. Lucas capítulo 16, versículo 18, diz bem assim, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. Também, qualquer que casar com a repudiada, adultera também. Pastor, o que quer dizer isso? O que Jesus estava falando? Se você se separar, você vai casar com uma outra mulher, você está adulterando. E quem casar com aquela separada também vai adulterar. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu. Então não brinca com separação, porque não vem para cima de mim, vai para a palavra. Vai para a palavra. O que está na palavra eu não abro mão. O que está na palavra eu não abro mão. Muitos têm aberto mão lá fora, entendeu? Inclusive grandes líderes evangélicos têm envergonhado a igreja, entendeu? Em vez de ser exemplo, não estão sendo exemplo, estão dando mau testemunhos. Hoje a juventude casa, descasa, e as pessoas dizem, ai coitadinho, não dá para viver, então não casa. O apóstolo Paulo diz, se é para casar, para se separar, não casa. Pastor, mas no meu tempo de incredulidade aconteceu. O teu tempo de incredulidade é passado, irmão. Nós estamos falando tempo de cristão. Essa palavra aqui é para a igreja. Essa palavra aqui não é para o mundo. Essa palavra aqui é para nós.
É para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo está chamando a atenção dos cristãos que estavam com problema dentro da igreja. Estavam se separando, não estavam só se separando, mas nem queriam mais casar. Estavam só amontoados, amaciados. Por quê? Porque ninguém conseguia pregar a verdade naquela igreja. Era concordado com coisas, entendeu? Não, isso não vai fazer mal, não é permitido, não tem problema não. Pode, não pode. A nossa base é a palavra, meu irmão. A nossa base é a bíblica. Se você está na Bíblia, irmão, você não tem erro. Você está firme, você está seguro. Pode o mundo inteiro não gostar de você, mas se Deus se agrada da tua vida, tu vai passar pelo vale da sombra da morte e Ele vai estar contigo. Tu vai estar no ribeiro de Querite, Ele vai estar mandando pão e carne para você, porque Deus está se agradando da tua atitude. Agora, o que adianta ganhar o mundo inteiro, ter a aprovação de todo mundo e perder a aprovação de Deus? Pastor, o que diz aqui? Quando Paulo se refere ao Senhor, o que o Senhor diz, e não ele está se referindo ao que Jesus ensinou sobre a matéria, casamento. Quando diz que agora não é o Senhor, mas ele, é porque aquele assunto Jesus não havia tratado. Você pode ver que Jesus está falando aqui só de separação, divórcio, mas ele não entra muito em detalhes. Mas nós vimos que lá na frente o apóstolo Paulo usa o mesmo tema, mais detalhado. Então, peraí, não quer dizer que quando Paulo está dizendo, digo eu e não Deus, não quer dizer que o que Paulo está falando não é inspirado por Deus. Entendeu? Quando eu vejo, quinto lugar, Paulo endereçou seus conselhos sobre o casamento em 3 diferentes ângulos, tá? 3 diferentes ângulos. Primeiro, Paulo dirige aos cristãos casados como cristão. Paulo dirige também aos cristãos casados com não cristão. E Paulo dirige essa carta aos cristãos casados, aos cristãos não casados. Então há 3 ângulos aqui, tá? Paulo ele endereçou esses conselhos sobre casamento a 3 diferentes tipos de grupo de pessoas. Primeiro, os casados, os cristãos casados com cristãos, tá? Capítulo 7, versículo 1 até o 11. O segundo grupo é aos cristãos casados com não cristãos, tá? Nós temos também na igreja pessoas que estão nesse determinado, pastor, capítulo 7, versículo 12 a 24. E também Paulo direciona aos cristãos não casados, que são os solteiros ou os viúvos, entendeu? Ou os solteiros e os viúvos. Mas agora nós vamos falar sobre os cristãos casados com não cristão. Primeiro, os casados com cristão, casados com cristão, capítulo 7, versículo 1 a 11. Ali nós vimos a igreja de Coríntios, tá? A igreja de Coríntios havia 2 extremos. Primeiro, o primeiro grupo pensava que o sexo é pecado, mesmo no casamento. Por quê, pastor? Porque via o povo lá de fora fazendo aquela montoeira de nojeira lá, achava que o sexo no casamento do cristão também era nojento, que nem o povo lá de fora. Às vezes o cristão torna o sexo nojento, porque pega os conselhos lá de fora. Mas Salmo 1 diz, não andei segundo o conselho dos ímpios. Entendeu? Hebreus fala, o venerado seja um leito sem mácula. Se está sujo o teu leito, é porque você trouxe sujeira lá de fora. Pastor, mas o meu casamento está com problema, eu tenho que apimentar alguma coisa. Vai para a palavra que tu vai ver a pimenta que você vai ter. Agora não vai lá para fora não, porque aquilo lá traz infecção. Quer romance? Vai para o livro de Cantares. Quer ação? Vai para o livro de Juízes. E aí tu vai ver um monte de coisa. Entendeu? Quer encontro? Vai lá para o livro de Gênesis. Né? O encontro de Isaac com Rebeca lá. Meu Deus. Veja onde é que ele arrumou a Rebeca. O que ela estava fazendo? Ela não estava parada não, estava trabalhando. Pastor, o que a Bíblia fala? Olha aqui, ó.
existia dois grupos extremos na igreja. O primeiro grupo, que pensava que o sexo era pecado, né, no casamento. Esse grupo defendia que o celibato é um estado moralmente superior ao casamento. Então aqueles que achavam que o sexo era pecado, então não faziam sexo. E o segundo grupo, talvez formado pela maioria dos judeus, julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Para eles o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. E Paulo enfrentou essas duas facções, esses dois extremos na igreja, e combateu a ambos. Para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dois dons de Deus. Agora, são dons, não são obrigação do homem. Se você não quer casar, você não vai casar. Se você não quer fazer sexo, você não vai fazer sexo. Agora, se você quer fazer sexo, você vai ter que casar, porque o sexo foi feito para o casamento. E não adianta você dizer: eu não quero casar, não quero fazer sexo, mas está maquinando aqui, entendeu? Por isso que a Bíblia diz: o celibato existe, mas nem todos têm esse dom, o dom de se manter casto e puro. Pastor, falando ainda, o que é melhor, o casamento ou o celibato? Eu faço essa pergunta para os irmãos: o que é correto, o celibato obrigatório ou o casamento compulsório? O que é correto? O que é melhor, o casamento ou o celibato? Casar, fazer sexo? Ou não casar e ficar casto, ficar sem contato com mulher, sem contato com homem? Aí Paulo fala mais uma pergunta: o que é correto, celibato obrigatório ou casamento compulsório? O que é celibato obrigatório? Nós vamos passar aqui um pouquinho esse tema. O celibato obrigatório é eu colocar você no convento e dizer: você não pode casar, você não pode casar, você não pode ter contato com o homem. Aí os coroinhas da igreja que sofrem, né? Aí as irmãs da igreja que sofrem, porque o cara está desejando, mas não pode. Então, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, porque o corpo necessita, mas ele é obrigado a não ter contato, ele é obrigado a ser um líder sem esposa. E é ruim isso. Nós estamos falando sobre esse assunto na escola teológica. É obrigado a ser. Agora imagina um camarada ir tratar um assunto de casamento sozinho, né? Vamos lá, nós vamos tocar nesse assunto um pouquinho. Eu só estou fazendo a pergunta: o que é melhor, o casamento ou o celibato? Paulo diz que as duas posições radicais são erradas. As duas posições radicais são erradas. Depende do dom. Quem recebeu o dom para casar-se, deve-se casar. Agora, quem recebeu o chamado ou o dom de Deus para o celibato, deve permanecer solteiro. Dois assuntos aqui são abordados por Paulo: primeiro, a pureza do casamento, e segundo, a duração do casamento. Dois assuntos aqui no capítulo 7. Primeiro, pastor, é a pureza do casamento. Capítulo 7, versículo 1 a 9. Vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, capítulo 7, versículo 2. O que diz lá? Bem alto. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Por causa de quê? Por causa do quê? A igreja de Corinto estava no centro da prostituição, entendeu? Existia um templo lá no morro chamado Acrocoríntios, que só tinha 1000 sacerdotisas, que se prostituía nos cultos e de noite descia para os portos se prostituir no meio da cidade, com os marinheiros, com todos eles da cidade. E a igreja estava lá no olho do furacão, e a igreja tinha que se preservar santa naquele lugar. E agora Paulo, ele é abordado dizendo: pastor, está passando assim dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala: olha aqui, ó, em primeiro lugar, a pureza do casamento. Paulo proíbe o que, pastor? A poligamia. A poligamia. No capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo diz bem assim, ó: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria mulher. Entendeu? A sua própria mulher, e cada uma o seu próprio marido. Pastor,
Paulo estava combatendo o quê? A poligamia. A poligamia é o quê? É ter 2 mulheres ou 2 maridos. Tem gente que acha normal isso. Pastor, mas eu tenho só o meu marido. Graças a Deus. Mas o povo lá de fora, não dá para acreditar não. Não dá para acreditar que tem só uma mulher. Entendeu? Não dá para acreditar. Volta e meia está surgindo um escândalo, uma briga aí, por quê? Porque alguém descobriu alguma coisa. E aí, pastor? Paulo proíbe a poligamia. Quando surgiu a poligamia na face da terra? Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19. O primeiro camarada que começou a ter 2 mulheres na história da raça humana. Como é que foi o nome dele? Lameque. A Bíblia diz lá em capítulo 4 de Gênesis, versículo 19: e tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. Primeiro camarada que botou poligamia na face da terra. Interessante, né? Não fazia nem pouco tempo que Adão tinha morrido, e Deus tinha falado para Adão: serão ambos uma só carne. Agora eu vejo o apóstolo Paulo, entendeu? Deve ter aqui, cada um. Paulo coloca um aspecto singular de que a poligamia não é o padrão moral de Deus para o seu povo, e cada um deve ter a sua esposa, e cada um deve ter o seu marido. Tanto a poligamia, um homem ter mais de uma mulher, quanto a poliatria, uma mulher ter mais de um marido, estão em desacordo com o ensino das Escrituras. Independente de qual região, de qual cultura, seja onde for, Deus estipulou um homem para a mulher e uma mulher para o homem. E nós vimos lá no Oriente que tem homens ali que tem 7, 8 mulheres. Não precisa ir muito longe, pode ir para a Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó. José cortou barato. José, a mulher do Potifar, começou com brincadeirinha ali, ela já foi descartado. José só teve uma. Não seguiu o exemplo dos seus pais. Entendeu? Então, aí não existe, pastor, mas é hereditário. A minha mãe fez isso, eu também vou fazer isso. Meu pai fez isso, eu também vou fazer isso. Isso não é hereditário, isso é comportamento. Entendeu? Você pode dar um ponto final nisso aí. Poligamia, Deus não permite. Pastor, também Paulo proíbe, ou mais alguma coisa que Paulo proíbe lá na igreja dos corintianos. Paulo proíbe a união homossexual. Capítulo 7, versículo 2 também fala sobre isso aí. Quando Paulo diz que cada um tem a sua esposa e cada um tem o seu marido, fica claro a ideia de que a relação é heterossexual. É marido e mulher, não marido e marido, e mulher. Entendeu? Hoje nós estávamos andando lá no shopping, e eu fui obrigado a chamar a esposa e falei: dá uma olhada nessa moça aí. Nossa, mas pensa numa moça. Eu falei: você vai identificar alguma coisa diferente nela? Assim ela olhou: não, mas nossa. Eu falei: mas essa moça é um homem. Mas é cara de anjo, corpinho, que meu Deus do céu. Mas é homem. Entendeu? É homem. Paulo proíbe a união homossexual. É pecado. Já desde aquela época. Se nós for olhar lá em Gênesis capítulo 6, Deus destruiu a terra. Por quê? Porque Gênesis capítulo 6, de 1 em diante, a Bíblia diz assim, e casavam-se e davam-se em casamento. O cheiro do pecado mas deixava Deus incomodado lá no céu, que Deus teve que vir ali, e destruir a terra toda, e só saiu uma família. Sábado agora nós vamos começar um estudo sobre o livro de Jonas lá em Macai, e nós vamos ver que o cheiro do pecado da Síria, de Nínive, subia até as narinas de Deus, e Deus manda alguém destruir também. Por que isso, pastor?
como é que não deve estar agora? Como é que deve estar a presença de Deus agora com o pecado nessa terra, com o conformismo nessa terra, com a acomodação nessa terra? Como é que está? Alguém falou para mim essa semana: pastor, o senhor não está notando isso, o senhor não está vendo isso? Eu falei: não é por falta de palavra, não é por falta de dedicação, é por falta de comprometimento. O povo está passando fome não porque não tem comida, o povo está passando fome porque não quer mais comer, não sente mais desejo por Deus. Aí eu converso com a minha esposa e aí a gente está pedindo: Deus, entra com providência, porque eu estou vendo que o povo está muito abençoado, o povo está tendo demais. Começa a entrar com providência, porque esses bancos aqui era para estar cheio, era para estar cheio, não está. Uma palavra dessa, a igreja tinha que estar cheia, a igreja tinha que saber disso, não sabe, por isso que há muitas aberrações e a igreja sofre para caminhar na face da terra, por causa de escândalos e mau testemunho. Quando a palavra de Deus aqui, Paulo, ele define essa prática como uma paixão infame, um erro, uma disposição mental reprovável e abominação para Deus. Nós vimos que Abraão e Ló se separaram. O Ló foi para uma cidade onde Deus já tinha reprovado aquela cidade, mas o Ló gostava daquela cidade. O Ló levou a família para aquela cidade e não deu nem bola para os conselhos e os gritos de Abraão. O Ló foi lá, se viveu, está tudo bem, está tudo tranquilo, tá tudo, deixa quieto. O Ló saiu sem nada daquela cidade, perdeu tudo, perdeu até a esposa, que era da onde gerava a sua semente, a sua geração. Perdeu a esposa, perdeu a moral, porque as filhas saíram daquela cidade contaminadas, sua mente contaminada. Hoje nós vemos os nossos filhos, muitas das vezes, eles vêm com a mente contaminada e nós estamos conformados com isso, não fazemos nada. As filhas de Ló chegaram a embebedar os seus pais, a ter filhos com ele, e achava isso normal. Não é normal não, pastor. Uma filha chegar ao ponto de embebedar o seu pai e ter relação sexual com o seu pai, a ponto de ter filho com o pai, e o pai dizer assim: isso é normal, sabendo que Deus abomina essa prática. Quando fala sobre essa atitude de homossexualismo, a relação homossexual pode chegar a ser aprovada pelas leis dos homens. É o que está acontecendo, o que está tramitando no Congresso, aonde aquele camarada chamado Jean Willis, ele bate de frente com qualquer evangélico que se levanta lá para combater contra essa prática. Mas nós não vemos, jamais será chancelada pelas leis de Deus. Uma decisão não é ética apenas por ser legal. Não é ético. Só porque o juiz concordou, unir ali duas pessoas, não é ético. Nós estamos falando de moral, lei de Deus, base, moral, é antinormal. A Bíblia diz: os homens mudaram seus costumes normais, deixaram o uso normal da mulher e foram e fizeram o uso normal com o homem. Assim também as mulheres. Quando a Bíblia diz isso, ainda que a relação homossexual se torne ilegal pelas leis dos homens, jamais será aprovada por Deus, pois fere frontalmente a sua lei, aonde diz assim: não adulterarás. Adulterar algo que é para fazer assim e é feito assado, isso é um adultério contra a lei de Deus. Pastor, quando eu vejo Paulo falar, também eu vejo Paulo falando
Paulo proíbe o celibato compulsório. O que é celibato compulsório? Vocês estão vendo esse camarada aqui, né? O celibato compulsório, Paulo escreve lá no capítulo 7, versículo 1: quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque em mulher. Mas essa expressão, tocar em mulher, é um eufemismo. O que é um eufemismo, pastor? É sinônimo de casar-se, é relacionar-se intimamente, fisicamente, sexualmente, regularmente com uma mulher. Paulo proíbe o celibato compulsório. Ele disse que o celibato é bom, mas não é compulsório. Entendeu? O que é o eufemismo? Paulo está falando ali, que essa palavra ali, ó, não tocar em mulher, ele está falando um eufemismo. Eufemismo é uma expressão, é uma forma de expressão. Eufemismo é a figura de linguagem que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão. Por exemplo, vou falar aqui, morte. O cara morreu. Para mim não falar o cara morreu, eu vou suavizar. Eu vou dizer bem assim, ó, ir à terra dos pés juntos. Em vez de eu dizer o cara morreu, eu vou dizer assim, o cara vai ver a raiz por debaixo. Entendeu? O cara vai usar paletó de madeira. Isso é um eufemismo. Está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que o cara morreu. Quando Paulo está dizendo não tocar em mulher, ele está querendo suavizar algo que ele não quer falar direto. Já vou explicar. Olha aqui, ó. Ele disse que o celibato é bom, mas não é compulsório. O celibato é permitido, mas não é ordenado. Nem todos têm o dom do celibato. Capítulo 7, versículo 7 a 9. Tá? E por isso que a igreja romana enfrenta tantos problemas com a sexualidade dos seus sacerdotes. O celibato compulsório não tem base bíblica. Agora nós vamos falar da igreja católica, que obriga os seus líderes a não casar, obriga as freiras a não ter contato com homens. A quem é que consegue? Alguns têm dons, tudo bem, é bíblico isso, mas nem todos. O que adianta você dizer, eu tenho celibatário, mas aqui está um filme pornográfico aqui, que misericórdia, né? Agora, pastor, o que a Bíblia fala? O celibato compulsório não tem base bíblica. O celibato só tem valor quando é resultado de um dom espiritual. Ele não pode ser impulso obrigatoriamente. Esse é o ensino cristão, ou de Cristo. Capítulo 19, versículo 10 a 12 de Mateus. O que diz lá? Disseram-lhes seus discípulos, Mateus 19, 10 a 12: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, tipo o celibato, de conseguir ficar sem casar. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre, homens estéril, que já veio de ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que receba. Existem 3 tipos de eunucos, e nós temos base na Bíblia. Existe o eunuco que já nasceu estéril, o homem que não pode ter filhos, não tem prazer, não tem, entendeu? Pastor, mas então eu vou virar homossexual. Não, aí você está tendo prazer. O eunuco, ele não tem prazer. O eunuco, ele nasce estéril, ele nasce sem testículos, estéril. Existe o outro eunuco que ele é castrado. Pastor, os eunucos que cuidavam dos haréns dos reis, eles eram castrados. Se você for olhar para os jovens que foram levados de Israel para a Babilônia, eles foram transformados em eunucos. Por quê? Porque eles foram para o reino, foram para o palácio trabalhar com o rei. Pastor, eram israelitas, sim. Foram obrigatórios, eles obrigaram. Mudaram tudo. Mudaram as vestes, mudaram o nome, mudaram até a forma de viver. O que eles não conseguiam mudar era o coração.
existem eunucos que automaticamente se castram, entendeu? Eles tomam a decisão: eu quero me castrar, eu não quero, pronto. Assim como tem mulheres também que faz desligamento, não quero mais ter filhos. Isso é uma decisão pessoal. Todas as três têm base na Bíblia. Está aqui em Mateus capítulo 19, versículo 10 a 12. Sabia disso? Pois agora fica sabendo. Agora o que diz? Esse é o preceito estabelecido por Deus desde o princípio. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja só. Entendeu? Não é bom, falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Esse é um preceito. Agora Paulo destaca outra coisa aqui, pastor. Olha só, Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. O que é isso? Paulo vivia numa sociedade que profunda influência machista, mas ele quebra esses paradigmas da cultura, prevaleceu e afirma a igualdade dos direitos conjugais. Tem casais aí que misericórdia. Entendeu? Tem casais que misericórdia. Precisa ter uma conversa com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem que sentar e dizer assim: irmão, irmã, ei, vocês são iguais dentro do casamento. Tem essa de um ser querer maior que o outro, um ter mais privilégio que o outro, um poder se satisfazer mais que o outro, um ser o prazeroso e o outro ser usar. Não, irmão, não existe isso. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 7, versículo 3. Lê lá para nós. Capítulo 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha só, o imperativo presente conceda. Também outras traduções diz: o marido conceda à mulher, papapá. Também a mulher conceda, entendeu? O imperativo presente conceda indica o dever habitual. O que é dever habitual? Algo que seja um hábito na tua vida, um hábito dentro do lar. Paulo está falando do relacionamento sexual, entendeu? Não de pagar a mesadinha para a mulher. Você vai trabalhar, então você ganha aqui $20, aqui $30. Tem marido que faz isso também. Tem marido que a mulher trabalha lá no frigorífico, às vezes trabalha no mais pesado que ele, pois ele fica com todo o dinheiro para ele e dá uns $20, $30 por semana para coitado. Aí vem para casa, senta no sofá, vai assistir TV e a coitada vai lavar roupa, vai fazer comida, vai cuidar das crianças, vai fazer tudo dentro de casa e o cidadão fica lá. Tem que ter uma conversa com o apóstolo Paulo. Tem que mandar o apóstolo Paulo dar uma conversada com esse camarada. Tem esposa também que faz isso. Entendeu? Tem esposa que não faz nada também. Mas, graças a Deus que aqui não existe. O imperativo presente, olha só, a mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, o pecado de fornicação, é também o sexo fora do casamento, que é o pecado de adultério. Está dizendo que a ausência do sexo no casamento também é pecado, pastor. Meu Deus, pastor. Pastor, coloca a igreja de pé e termina o culto. Não, irmão, nós vamos tocar nesse assunto. Precisamos tocar nesse assunto. O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa ao seu marido. Ambos, marido e mulher, têm os direitos assegurados por Deus de desfrutar a plenitude da satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio. Pastor, eu estou passando uma greve lá em casa. Às vezes eu chego em casa, aí eu vejo aquele violão lá na cozinha, e eu vou lá, e aí eu dou uma cheirada aqui, eu dou uma cheirada lá, e eu assim, pastor, eu passei sem querer, e aí bati assim, mas ela não se tocou. E quando se toca, o que acontece? Estou com dor de cabeça hoje, sai de perto de mim. Estou cansada, estou com enxaqueca, estou com dor nas pernas. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Você sabia que o inimigo, ele está preparando uma lá fora para satisfazer? Você sabia disso? Pastor, olha o que Paulo ainda prossegue. Capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não toca aqui.
não mexe aqui. Entendeu? Tem mulher que não acende a luz do quarto quando o marido está dentro do quarto. Ou quando o marido vai dormir, já está de calça jeans, aquela bem apertada, com 3 cintas e lá, com elástico lá embaixo, e jaqueta, e o que está acontecendo? Eu estou com febre, eu estou com frio, sai daqui, sai daqui. E o coitado tem que dormir no chão, porque nem em cima da cama não dá para dormir. Você acha que não acontece isso, irmão? Tem casais que já estão dormindo em cama separada. É triste, né? Precisava tocar nesse assunto, mas está na Bíblia. Pastor, Paulo define que o sexo é um direito do cônjuge e um direito legítimo. Eu tenho direito. Por que eu tenho direito? Porque se eu não tiver prazer dentro da minha casa, Satanás vai preparar alguma armadilha lá fora e vai me pegar no meu ponto fraco, e alguém vai pagar o preço por causa disso. Por isso que Jesus fala, a Bíblia fala lá em Gênesis 2:24, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Se tem comida em casa, não vai ter fome para pegar na casa dos outros. Não vai ter fome não. Ai, eu vou para casa porque tem um feijãozinho temperadinho, apimentadinho. Vice-versa. Entendeu? O que a Bíblia diz ainda? A chantagem sexual no casamento é um pecado. Meu Deus do céu. O camarada não comprou aquele tapete, pode contar, de noite. Nem olha, né? Às vezes a irmã já vai para o quarto, já fica lá, né? Sei lá como é que fica lá. E o cidadão entra com um beijo dentro do quarto. Ou liga a TV, fica assistindo o jogo lá. E a coitada passa lá umas 3, 4 vezes na frente dele, troca umas 4 vezes de roupa, e nada do cidadão prestar atenção. Né? E aí, às vezes tropeça, cai, desculpa meu amor, ai querido, sai daqui. Chantagem sexual. Meu Deus, pastor, isso está na Bíblia. O marido não tem poder sobre o seu corpo, e nem a mulher tem poder sobre o seu corpo. Se a mulher dizer assim, hoje tu vai para o sacrifício, ele vai mesmo, é hoje. E se o marido dizer assim, hoje tu também vai. Irmão, olha aqui uma coisa. O corpo de um pertence ao outro. É bíblico isso. É bíblico isso. O corpo de um pertence ao outro. O corpo da esposa pertence para o marido. Por isso que o marido tem que zelar do corpo da esposa. Tem muito marido que acha a mulher feia porque o camarada não investe, não gasta. Coloca ela no salãozinho de beleza lá, irmão. Coloca ela lá fazer umas unhas, coloca ela lá para arrumar os dentinhos, coloca ela lá para... Irmão, você vai ver, você nem vai dormir à noite. Você vai cuidar, você vai vigiar diuturnamente a princesa que você está do lado. Agora, se você não fazer nada, meu irmão, você só investir caros, em casa, tu pode ter certeza, a coitada vai envelhecer e tu não vai conseguir desfrutar os teus tesouros. Pastor, o que a Bíblia diz? O corpo de um pertence ao outro. Usar o sexo como uma arma para chantagear o cônjuge está em desacordo com o ensino da palavra de Deus. Entendeu? Paulo se torna ainda mais enfático quando escreve, capítulo 7, versículo 5. Eu só estou falando o que está na Bíblia. A Bíblia diz bem assim, no capítulo 7, versículo 5: não vos priveis um aos outros. Não vos priveis um ao outro. O que é isso? Não se prive. Não fica aí 5 dias, 6 dias ali, a não ser que precisa ali, a esposa está nos seus dias, ou está doente. Seja, por favor, seja maduro, né? Por favor. Senão a gente manda você para um aras, tá? A prática do sexo no casamento é uma ordem apostólica. A ausência da relação sexual no casamento é um pecado.
Então, se já faz tempo que você, hoje à noite, você tira os atrasados, entendeu? Porque é pecado. Dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir, pastor, dentro da normalidade, tá? Porque tem muitos comportamentos aí que não é normal não, né? Você tem que saber que um pode ter problema no coração e capaz de morrer ali, né? Então seja normal nas coisas, seja decente nas coisas. E olha só, é um direito sagrado do cônjuge. O escritor diz que nada pode ser mais estranho à mente do apóstolo Paulo do que o espírito que encheu o mosteiro de conventos da igreja medieval. Irmão, Paulo não entendia qual foi o espírito que colocou na mente daquelas mulheradas para se confinar tudo num convento lá e ficar tudo lá. Só elas, ou lá no outro convento, só eles. Tem muitos líderes que às vezes eles revelam certos comportamentos que aconteciam lá dentro, e não é bom nem a gente saber, entendeu? Muitas das vezes sai na mídia aí alguma coisa que não é bom nem saber. Por quê, pastor? Porque atinge a igreja, fere a igreja. E a igreja que conhece a verdadeira palavra sabe que isso não é normal. Deus fez algo na tua vida que é incompleto, só se completa com uma outra pessoa do seu lado. E é perfeito. O próprio Deus fala bem assim, ó, serão ambos uma só carne. Pastor, então se eu estou sozinho, eu estou pela metade. Como é que um homem pode viver incompleto por resto da vida? Como é que uma mulher pode viver incompleta por resto da vida? Pastor, ainda falando, Paulo afirma a capacidade dos casais de se absterem temporariamente das relações sexuais. Paulo fala isso, capítulo 7, versículo 5. Quando é que um casal pode se abster do sexo? Está na Bíblia isso. Quando ambos estão em total harmonia, em sintonia a respeito da decisão. Espera aí, pastor, você está com a minha esposa? Nós vamos fazer alguma coisa aqui, vamos fazer uma campanha, vamos fazer, eu quero, essa semana vamos fazer um jejum, eu e tu, vamos fazer um jejum e tu. Qual é o jejum? O jejum é isso que envolve isso também. Beleza. Então, pera lá. Esse jejum você vai ter que cuidar de mim, eu vou ter que cuidar de você. Ok? Esse jejum, porque a Bíblia diz, não é bom que o homem ande só. Então um tem que proteger o outro, um tem que cuidar do outro. Olha só, pastor, quando ambos estão em harmonia, o homem não pode chegar para a esposa e dizer, essa semana ou esse mês eu não estou disponível para relação sexual. Aí ela vai dizer assim, uai, o que eu preciso mudar? Não, essa semana eu vou ser só de Deus. Uai, eu vou ser de quem então? Estou livre, solteira? Conversa primeiro. Porque às vezes a esposa vai falar bem assim, nossa, logo essa semana que eu estou desejosa. Você vai me matar desse jeito. Não, então vamos entrar num acordo então. A gente vai até na metade da semana e dali a gente, beleza. Então os dois estão de acordo. Tem que ter acordo dentro do casamento. Sabe por que muitos casamentos têm ido à ruína, irmã Diva? Porque não tem acordo. Sempre a palavra de um é mais forte do que a do outro. Aí o mais fraquinho fica quietinho, e o mais forte vence pela força, achando que está saindo ganhando. Quem está saindo ganhando é quem está quieto. Geralmente quem sai ganhando é aquele que está sofrendo. Pastor, quando Paulo está falando, se há de se tomar uma decisão, os dois precisam estar em absoluto acordo. Às vezes muitos casais cometem erros gravíssimos quando começam a dar desculpas infundadas para fugir da relação sexual. Olha só, alegando cansaço, dor de cabeça e outras desculpas descabidas. Mas isso não é certo, porque você sabe que tem uma responsabilidade nos teus ombros a cumprir.
Você sabe que o inimigo anda ao derredor, rugindo igual leão, procurando a quem possa tragar, e ele vai pegar o ponto mais fraco. Ainda, pastor, a Bíblia diz que essa atitude é boicote sexual no casamento, e é um pecado. Ainda diz, é uma desobediência ao mandamento de Deus, mas a abstinência sexual entre o casal não deve ser por longo tempo. Paulo escreve isso. Lê lá em capítulo 7, versículo 5, bem alto para nós. Não vos desvaldeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração, e depois ajudai-vos outra vez. Viu? Para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha só, para dedicar-vos à oração, tá? A abstinência sexual não pode ser por qualquer motivo. Pastor, hoje não é, estou cansado. Bom, pode ter certeza. Isso vai virar um hábito. Isso vai virar um hábito, você vai acabar gostando, mas alguém não vai gostar. Alguém vai sair de casa e o diabo está observando essa atitude, o diabo vai preparar. E uma hora o fraco cai. Pastor, e se o fraco cair, a culpa é de quem? Se o fraco cair, a culpa é de quem, pastor? Ah, é do sem vergonha. Não, Senhor, nem sempre. Nem sempre. Tem de ser por uma razão espiritual, não pode ser por cansaço, nem pode ser por muito trabalho, não pode ser por dor de cabeça ou indisposição emocional. A questão é uma razão espiritual. É interessante que Paulo não recomenda um longo período de oração. Nesse caso, pastor, eu quero ficar 30 dias orando aqui. E o coitado da esposa, o coitado do marido. Você pode ver, quem trabalha demais é a mesma coisa assim. Quando chega em casa que é para dar carinho para a esposa, dar carinho para o esposo, não dá, estou cansado, dormiu. Por isso que nós temos que ser controlado nas coisas, equilibrado nas coisas. A Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família, perder o casamento, perder os filhos, perder o amor, perder a paz, perder a comunhão, perder tudo. Tu tem tudo lá, tu tem, nossa, eu tenho conforto, eu tenho patrimônio, mas eu não tenho mais a esposa, eu não tenho mais o filho, eu não tenho mais nada, eu não sei mais nem o que é valorizado dentro da minha casa. Não é só na oração que nós temos que cuidar, em todos os excessos, nós temos que ter tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz, Paulo diz que só pode existir abstinência no casamento quando houver compromisso deliberado de retornar à relação sexual. Olha, minha esposa, meu esposo, vamos entrar no acordo aqui? Vamos. Então quando? Nós vamos ficar 2 dias aqui em consagração. Só que eu prometo para mim também, prometo. E se eu pifar, pode ter certeza que eu te aviso. Entendeu? Pode ter certeza, quinta-feira à noite vai bater o sino. Quinta-feira à noite o negócio vai pegar aqui de novo. Então, beleza? Beleza. Quando deu quinta-feira à noite, pode ter certeza, tem flor na mesa, tem pétalas no corredor, a cama está toda arrumadinha, o travesseiro todo arrumadinho, pode ter certeza. É capaz do infeliz chegar e eu quero estar com vontade de continuar mais 2 dias. Não, Senhor, é hoje. Muralhas vão cair hoje. O rio vai abrir hoje, o mar vermelho vai ter que abrir hoje. Entendeu? Tem que ter um acordo, tem que ter começo, tem que ter firma, André. Senão não vai acontecer, vai dar problema. O homem tem que ter palavra. Para nós encerrar, olha só, meus amados. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Aqui, em segundo lugar, aqui, a duração do casamento. Nós falamos aqui do casamento, quando abriu, aqui, não, eu tenho que falar um pouco aqui. Eu tenho que falar desse assunto aqui. Pastor, onde há chantagem sexual no casamento, Satanás entra em ação. Paulo conclui dizendo, lá no capítulo 7, versículo 5, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. No que Satanás nos tenta, irmã Clédia? Olha aqui,
Quando um casal brinca com essa arma do sexo no casamento e chantagem com o cônjuge, privando-o da satisfação a que tem direito, Satanás entra nessa história para colocar uma terceira pessoa na jogada e arrebentar com o teu casamento. Cabe aqui alertar sobre uma grande ameaça à vida sexual dos casais, que se chama pornografia. A palavra de Deus determina que o leito conjugal deve ser sem mácula, capítulo 13, versículo 4 de Hebreus. Entendeu? Pastor, não está acontecendo nada, lá está tudo certo, nem brigando não estão, pode ter certeza. Em algum lugar Satanás está entrando. Ainda diz, há muitos homens mesmo cristãos que estão se tornando viciados em pornografia. Mesmo cristão. Ainda diz, são prisioneiros de um vício avassalador, alimentam suas mentes com lixo nauseabundo, que sai dos esgotos pútridos dessa indústria de pornografia que destrói vidas e arrebenta famílias. Há muitos homens que, adoecidos por esse vício degradante, ainda aviltam sua mulher, querendo importar para o leito conjugal essas práticas aviltantes. E olha só, aqui tem uma mensagem interessante. Certa feita houve uma greve de garis em Nova York, a capital mundial do consumo. Aí depois de vários dias sem recolher o seu lixo, a cidade ficou suja e emporcalhada. O homem teve uma ideia para se desvencilhar do lixo da sua casa. Colocou todo o lixo dentro de uma caixa, cobriu-a com um belo papel de presente e estrategicamente deixou a caixa dentro do porta-malas aberto do seu carro, numa rua bem movimentada. Várias pessoas passavam, olhavam para a caixa com cobiça, até que chegou um espertalhão, pegou a caixa e saiu correndo com ela, levando-o para a sua casa. Olha a moral da história. Quando abriu a caixa, estava cheia de lixo. Conclusão: há muitas pessoas levando lixo para dentro da sua casa. Lixo cheira mal e deixa o ambiente desagradável. Lixo produz doença. A Bíblia diz que o sexo é bom e prazeroso, mas também diz que ele precisa ser puro e santo. Não deixa lixo entrar na tua casa, não. Não deixa lixo entrar no teu leito, não. Nem tudo que é embrulhado, bonito, dentro tem coisa boa. A Bíblia diz que a mulher lá de fora, ela é doce como mel, mas o seu paladar é pior que um fel. Pastor, não podemos mais entrar no assunto, não podemos mais ir adiante, mas eu queria falar sobre Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.